semana que vem eu quero falar o que nós podemos aprender com Jesus. Então, uma das primeiras coisas que podemos aprender com ele, que ele deixa muito isso como um legado para todos nós, ele vai dizer de quem ele é filho. Ele deixa isso bem claro, né? E às vezes nós nos perdemos com tantas informações do mundo, com tantas coisas seculares, ou na posição nossa como cristão, esquecemos desse primeiro aprendizado, que somos filhos de Deus. E é a partir daí que ele começa a construir todo o seu ministério, é a partir daí que ele se protege, lembrando que o Pai está com ele, tá bom? Então, hoje quero dar a continuação a Daniel capítulo 9, versículo 12. Joga um pouquinho, um versículo à frente, o versículo 13, depois vamos voltar ao 12. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim nós temos buscado, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades, obedecendo a sua verdade. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, e aí eu vou agora para o versículo 12, já no versículo 13, assim como está escrito na lei de Moisés. Daniel aqui vai estar mostrando que a justiça de Deus, e você vai ver a oração, a súplica, você lendo em casa todo esse capítulo 9, 10, você vai ver constantemente ele falando: Senhor, ouve as nossas orações, ouça o meu clamor, tu és justo. E ele começa assim a descrever. Mas primeiro ponto aqui, ele tem uma base, a lei de Moisés, né? Que aqui no caso, ele era os 5 primeiros livros, ou talvez nem tinha todos os 5 ainda escritos por ele. A importância de que, para que você possa entender o quanto esse Deus é justo, você precisa ter uma base. E a base não está nas suas conquistas, a base não está nas suas realizações pessoais, porque tudo que você consegue, tudo que você realiza, isso pode mudar de tempo em tempo, os valores mudam, as informações, porém a lei do Senhor, ela permanece a mesma. Nós vamos ver aqui que Daniel vai estar lendo um livro que nós temos aqui, milhões e milhões de anos, a mesma informação, ou seja, não mudou. Então, se há algo imutável e continua vivo, atualizado, essa é a base pelo qual todo cristão precisa prosseguir. Então, como que funciona a igreja do Senhor? Nós temos a liturgia de cada igreja, a forma de realizar o culto, e nós podemos mudar, podemos começar com a palavra primeiro, deixar o louvor para o final, fazer o ofertório no início, a liturgia da igreja, né? Isso pode ser mexido, porém o que não pode faltar durante o culto é a pregação, a palavra do Senhor. Nós podemos aqui um dia fazer um dia com uma palestra, algo específico durante a semana, pegando final um culto à noite, falando sobre família, juventude, várias coisas bem específicas, mas todos eles não pode ser uma palestra de algo científico, né? Ou na área da ciência, né? Apenas precisa ter uma base bíblica. Uma vez que você está numa igreja, né? O que precisa ser pregado é a palavra do Senhor. Eu acho que todos nós vamos concordar com isso, pelo menos, amém? Amém? Mas é esse cuidado que nós temos que ter. Então, assim como está escrito na lei de Moisés, veja que ele vai começar a fazer a sua oração
mas a sua oração tem uma base bíblica. A sua oração não é de que eu estou desconfortável, estou vivendo um período de desgraça, de momento difícil, e assim estava, mas é muito mais do que isso. Ele está reivindicando os direitos que ele começa a conhecer e aprender. Versículo 12. Ele vai afirmar, né, a fidelidade desse Deus, a misericórdia dele. Tu tens cumprido a palavra faladas contra nós e contra os nossos governantes. Aqui não era uma palavra boa, era uma palavra de correção, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como que foi feito a Jerusalém. Então, que tempo era esse? Um tempo de um povo que insistiu em permanecer no erro, que insistiu em fazer as coisas segundo os outros povos faziam. Vamos ver o que está bombando, vamos ver o que está acontecendo, o que nós podemos modificar nessa igreja em assim, Jerusalém, contagiado por outros povos. Eles começaram a ter as mesmas práticas, porém, aqui fica uma grande diferença. O povo de Deus, ele é diferente, querido. Ele é separado, ele é único, porque ele serve a um Deus que é fiel. Você pode glorificar ao Senhor se você faz parte desse povo. Dá um glória a Deus, amém? Então, a orientação era muito simples, que nós vamos encontrar aí no versículo 13. Afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a sua verdade. A orientação de Deus aqui não era uma ameaça, mas uma oportunidade para o arrependimento. O que eles fizeram? O que Deus estava pedindo? Que ele afastasse das suas maldades e obedecesse a sua vontade. Algo tão simples, né? Mas que não foi feito, que não foi realizado. E aí nós podemos observar que no nosso dia a dia, nós não encontramos dificuldade nas coisas que nos desafiam. A maior dificuldade que nós temos, que às vezes nós caímos ou nos enrolamos, são nas coisas simples. Quer ver uma coisa simples que traz tanto problema ao ser humano? Beber água. Qual o sabor que a água tem? Quanto custa? Qual a dificuldade? Mas você já observou que muitos têm infecções urinárias? Você sabe por quê? Porque o seu tanque está vazio, ou a pessoa só bebe quando tem sede, né? Então, quando o corpo já está pedindo, isso não é um bom sinal. Então, uma questão tão simples, de você beber água, né? E quantos aí passam o problema de chegar a ser hospitalizado? Então, a coisa tão simples, se afaste da maldade, obedeçam a minha palavra. E nós sabemos, na nossa natureza, que somos tendenciosos àquilo que é mal. Somos atraídos pelo pecado e gostamos do pecado. Porque se o pecado fosse algo ruim, nós não estaríamos tão próximos. O que nos afasta e faz esse diferencial hoje é porque você tem o Espírito Santo de Deus. Apenas isso, irmãos. Sem essa graça, você vai viver como esse povo aqui, afastado, e as lutas virão. E aí eu quero que você pense sobre isso, sim. Traga essa responsabilidade para você. Se a Bíblia nos orienta que a gente pode ter uma vida diferenciada, por que tantos problemas repetitivos? Por que tantas lutas? Não que um cristão não possa passar, mas precisamos observar isso. Se essas lutas são uma sequência diária, você precisa fazer essa orientação. A orientação que Daniel vai dar. E aí, quando você pega e entende que um grande grupo foi cativo para sim Babilônia, nós vemos praticamente desse grupo apenas 4
que não se conformaram, que foi Daniel e seus amigos. Então nós podemos ver que ainda que você fique preso, cativo, vivendo uma situação difícil, são poucos que se levantam para clamar pelo nome do Senhor. Você está sendo orientado nessa noite a não se conformar com o tipo de vida que você vive. Eu acredito que um cristão pode viver uma vida de paz. Obrigado pelo amém. Eu acredito que um cristão pode viver uma vida de prosperidade, né? Enquanto a pessoa assim, lembra daquele período que você não tinha? Eu estava lembrando esses dias, por coincidência, eu estou morando em um lugar aonde eu fui muito no período que eu ia fazer tratamento, né? Era pelo estado, IASERJ. Alguém aqui já foi tratado nesse IASERJ? Nem sei se existe mais isso, né? Então era um grupo da área de saúde em que os servidores públicos e os funcionários e os filhos tinham direito, né? Meu pai era funcionário público, então a passagem era contadinha, e aí eu precisava ficar juntando, que eu gosto muito até hoje de tomar um cafezinho no bar ou a padaria, mas o cafezinho de bar é sempre melhor, não sei porquê, e um pãozinho na manteiga. E eu juntava, às vezes não tinha o dinheiro para comprar o pãozinho, porque chegava cedo, às vezes era para ser atendido 11 horas, e às vezes o médico falava, olha, o médico não veio. Era assim mesmo, né? E às vezes não tinha dinheiro para comprar o pão, mas o café era certo. E hoje, né, eu vejo quanto Deus mudou a minha vida. Me fez morar neste lugar, um lugar próximo, bem próximo, e fez como Deus mudou. Que mudança foi essa? Não foi só por questão de estudo, por questão de dedicação, e eu posso dizer, como muitos filhos de Deus disseram, Deus mudou a minha sorte. Aleluia! Deus pode mudar muitas coisas na sua vida, se você se comprometer com esse simples protocolo de Deus aqui. Se afaste da maldade, ou seja, se afaste é porque nós somos tendenciosos às coisas más, e obedeça à minha vontade. Daniel vai enfrentar essa adversidade aqui, diferente de Adão. Ele estava passando por um problema, como Adão e a sua esposa também passaram, mas o primeiro casal, eles se esconderam, eles tiveram medo e eles culparam alguém. Mas Daniel não, ele vai fazer diferente. Ele vai fazer uma oração direta, simples e objetiva. Vamos ver que oração foi essa? Veja no versículo 5 ao versículo 6 desse mesmo capítulo. O que podemos aprender desta oração? Esse barulhinho é quando o povo está muito assim calmo, eu peço para derrubar alguma coisa, para chamar a sua atenção. Tá? Estou brincando. Versículo 5 ao versículo 6. Olha como que Daniel vai entrar na sua oração. Geralmente a nossa oração, a gente dá muita volta, né? O Senhor é grandioso, o Senhor é poderoso, tem misericórdia de mim. Olha como que a oração dele é direta. Nós temos pecado e somos o quê? Culpados. Ele não chega pedindo desculpa, ele já chega assumindo. E aí eu contei, né? Até fiz esse comentário aqui na semana passada. Quando eu estava ouvindo, né, esses dias um testemunho de uma criança que ele já tinha aprontado, ele falou assim: mãe, eu pequei, e aprontou lá uma coisa, né, e eu sei que eu mereço ser castigado. A confissão foi tão sincera que a mãe só apenas aceitou o perdão, perdoou aquela criança, né, mas não conseguiu dar o castigo pela sinceridade dele, né? Então eu acredito que quando eu vejo Daniel fazendo essa oração, que é tão direta, tão simples, mas com tanta sinceridade, ela comove o coração de Deus, irmãos. O que você precisa para estar próximo de Deus? Seja simples,
seja você mesmo. Nós temos pecado e somos o quê? Culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o povo da terra. O que podemos aprender com essa oração? Que temos a mesma natureza desse povo, uma natureza corrompida pelo pecado. Temos essa dificuldade, mas ao mesmo tempo que entendemos que temos essa dificuldade por causa do pecado, nós temos uma solução. Porque não tem coisa pior você receber um diagnóstico do médico e o médico falar: olha, não tem cura, não sei aonde você vai procurar isso aí, e é melhor que ele não tivesse falado nada. Pelo menos seria o diagnóstico que eu preferia receber. Porque uma vez que você não tem uma solução, né, só vai piorar mais aquele quadro. E isso tem sido comprovado cientificamente pela área da saúde, que quando recebem um diagnóstico, né, em que não tem uma solução, a tendência é piorar com muito mais facilidade, né? Então, o que nós podemos observar e aprender aqui também nessa oração? Que somos os únicos responsáveis por todo o mal que nos sobrevém. É isso que ele está dizendo, que somos culpados. Porque geralmente, em um relacionamento, eu oriento muito as pessoas sobre isso. Por que um relacionamento, quando a pessoa vai para conversar algo, sempre acaba em discussão, um dormindo aborrecido para o lado e para o outro? Porque geralmente a gente quer falar do problema do outro. Sabe qual é o meu problema? O problema é que você é grosso. Algum homem já ouviu isso aqui? Tem coragem de dizer amém? Eu tenho, amém. Só eu? Ninguém, né? Porque as esposas estão do lado, entendi. Outros vão dizer, né? Você não faz isso, você é desse jeito, você não é carinhosa. Quando você faz isso, você vai ter um problema seríssimo, porque você vai estar acusando aquela pessoa. Mas quando você diz: olha, eu não estou legal, não estou sentindo bem por causa disso. Quando você fala de você: eu não gosto que faça essa brincadeira comigo. Não digo: eu não gosto que você brinque em público, né? Que aí você vai arrumar um problema. Quando você diz: eu não gosto, né? Quando você fala de você, é mais fácil você amenizar e aquela pessoa do outro lado entender. Daniel, ele não vai estar culpando os seus antepassados. Ele chega de frente dizendo: olha, eu sou o responsável, eu estou tendo essa dificuldade. Nós somos os únicos responsáveis por todo o mal que nos sobrevém, somos culpados. De que culpa que ele estava falando, né? Porque eles estavam resistindo em praticar uma vida convertida, uma vida de obediência a Deus. Ignoramos as orientações das autoridades espirituais, temos muita dificuldade em praticar a palavra, temos muita dificuldade de entender, temos dificuldades de vários momentos. Por isso a importância da igreja em ser essa escola que te orienta, está ao redor dos irmãos, está próximo aos irmãos, ajuda, queridos, a manter esse ânimo, a dizer: vamos lá, nós vamos conseguir, nós estamos juntos. Quando você, querido, tem essa posição, as coisas podem mudar. Deus pode mostrar para você a sua justiça e a sua misericórdia. Veja o que vai dizer no versículo 6. Não demos ouvido aos teus servos profetas que falaram em teu nome. Que tempo era esse? Que momento era esse nesse cativeiro? 67 anos tinham se passado. Olha, não foi pouca coisa.
O que nós podemos observar que quando nós ficamos muito tempo condicionado àquele ambiente, muito tempo com dificuldades, com lutas, nós acabamos nos acostumando e aceitamos que aquilo ali faz parte da nossa vida, é assim mesmo. Eu quero que você preste atenção nisso, lembre-se disso. Por mais que seja o tempo que você esteja passando, por mais que seja a dificuldade que você tenha enfrentado, não se conforme com essa situação. Deus ainda está escutando a oração do justo. Você pode dar um glória a Deus? Deus está ainda ouvindo o clamor do seu povo. Não é o tempo que vai determinar a sua sorte, mas é esse Deus compassivo, é esse Deus de misericórdia. O que fez esse homem não se acostumar com esse momento que eles estavam passando? Esse é o ponto principal aqui dessa oração. Da onde esse homem tirou tanta força? Da onde encontrou tanto ânimo? Como o próprio apóstolo Paulo, ele apanha, ele é espancado. Qualquer pessoa numa situação como essa iria desistir de continuar o evangelho pregando, e diz que em determinado momento ele levanta e vai para outra cidade pregar, e depois volta para a cidade em que ele foi espancado. De onde essa pessoa encontra essa força? Quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um compromisso com o Senhor, quando você tem uma experiência com Ele, é isso que vai dar esse gás, essa energia, querido. Pensa sobre isso. Qual tem sido o meu ânimo? Por que o desânimo de vir à igreja, de se comprometer, de se envolver, de ter o meu tempo, o meu devocional com Deus? O que está faltando? Não é a idade que vai determinar, querido. Não é a condição da sua saúde ou financeira que vai determinar, são as nossas orações. Vou dar um exemplo para você. Nós fizemos aqui, há pouco, em fevereiro, demos uma entrada para melhorar a nossa rede elétrica aqui, aumentar a nossa carga de energia. Nós sabemos que existe um prazo, e por se tratar, quando é CNPJ, eles chamam a igreja também de empresa. Por se tratar de empresa, a procura, o atendimento é diferenciado, mesmo porque o valor que eles recebem é muito maior. Até esse mês, nós estávamos numa grande luta. Não achavam o nosso processo, tiveram várias dificuldades administrativas, e nós foi necessário recorrer, precisamos ir vários momentos lá, mas aí o que nós entendemos? Por que o motivo dessa dificuldade? Nós sabemos, tudo que querido, que se envolve ao reino de Deus, isso faz parte das nossas vidas, a dificuldade, mas nós começamos a orar, nós começamos a pedir a Deus, nós começamos a suplicar, nós começamos a ir direto ao local, nós não nos acostumamos a dizer, é assim mesmo, essa empresa não presta, tá, vários processos, isso não vai mudar nada. Sabe o que aconteceu? Ontem mesmo, foi ligado e redobrou a nossa carga aqui de energia, amém? Então, isso já é um bom sinal, que para o ar-condicionado falta pouco. Agora quero ouvir um amém bem forte, amém? Então é uma outra etapa que vamos precisar orar, mas vamos conseguir. Então o que nós podemos aqui ver, querido, que quando nós oramos, Deus é capaz, Deus só espera algo de você. Veja, quanto tempo se passou? 67 anos foi quando era o período aqui desta oração. Versículo 2 ou versículo 3, o que fez esse homem mudar e permanecer, porque ele sabia que Deus era justo, e a sua vida espiritual estava sendo alimentado pela palavra do Senhor. Versículo 2 e 3, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel,
compreendi pelas Escrituras, esse é o ponto principal, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, esse livro que você tem em suas mãos, que está aí na Bíblia, que a desolação de Israel iria durar quantos anos? 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações, súplicas e jejum. Então, a oração, a súplica, o jejum, tinha um propósito. O que despertou essa pessoa a não se conformar mais com essa situação, apesar do bom testemunho de Deus estar realizando grandes coisas, foi no momento que ele começou a ler a palavra do Senhor. Qual o tempo que você dedica para a palavra do Senhor, irmãos? Hoje nós temos a grande facilidade, você tem a Bíblia na mão, é só você baixar um aplicativo, você tem a Bíblia na mão 24 horas, você pode ler, pastor, meu óculos está ruim, você pode ouvir, você tem os cultos, tem tantas coisas te cercando, para que você não entre por esse caminho da maldade, mas para que você se volte para Deus. Veja, ele vai dizer, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplica, quando ele começou a ler todos esses acontecimentos. Essas foram exatamente as mesmas palavras lidas nesse livro que você tem. Abre aí no livro de Jeremias, está aí registrado, Jeremias capítulo 25, por favor, versículo 11, versículo 13, e aí me faz lembrar de um fato histórico, enquanto que você está abrindo aí, ou vai se preparar. Há pouco tempo, passou em uma reportagem, que foi encontrado alguns livros, algumas passagens, de um dos livros da Bíblia, e foi comprovado, que cada letra, cada palavra, nada tinha sido mudado, nada tinha sido alterado. Então nós podemos afirmar que essa verdade que tem em nossas mãos é uma verdade confiável. Olha o que ele vai dizer aí, olha. Esse foi a base, pelo qual Deus mudou a sorte daquele povo. Toda essa terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Um protocolo simples, querido, que custou muito caro para essa nação, em não se afastar do caminho do mal, em não receber as orientações de Deus. Parece que isso não acontece nos dias de hoje, acontece. Há muitos cristãos que você precisa hoje resgatar. Nós precisamos, com as orações, com as súplicas, com os jejuns, com o convite, convidando para vir à igreja. O que você tem feito dos domingos à noite? Porque durante o domingo, na parte da manhã, é difícil para convidar uma pessoa para vir à igreja, mas domingo à noite é uma grande oportunidade, querido, de você chamar os que estão desviados, os que estão sedentos, os que precisam de receber uma orientação do Senhor. Algo simples, em que quando você ler no livro de Jeremias, a palavra se cumprindo, isso despertou em Daniel a vontade de continuar buscando, a vontade de clamar a Deus. E aí vamos ver no capítulo 10, que Deus ouviu a oração. No versículo 10 de Daniel 9, vai dizer assim: não te demos ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos,
profetas. Então, o que nós podemos aprender? Que precisamos apenas ouvir e obedecer. E para isso, nós precisamos da ajuda um dos outros. Nem sempre iremos conseguir ouvir. Quantas palavras que você ia tomar uma decisão errada e que alguém te ajudou. Não vá por esse caminho. Reflita sobre isso. Eu estava conversando com um amigo algumas semanas, dizendo, olha, teve momentos na minha vida espiritual que aquela palavra que você me disse, que me fez repensar, que eu vi que eu estava indo por uma linha teológica complicada. Então veja, irmãos, como que esse diálogo, essa conversa, porque a oração de Daniel era uma conversa, um diálogo com Deus, como isso faz a diferença na sua vida, como é importante nós estarmos juntos, como é importante você poder expressar os seus sentimentos, e eu também falar dos meus sentimentos, mas confirmar o que diz a palavra do Senhor. Diante de um Deus justo, as orações serão ouvidas, Ele responde. Será que algumas pessoas pararam de orar porque não acreditam que Deus ainda faz justiça? Será que algumas pessoas desistiram do caminho porque acharam que Deus não é um Deus de misericórdia? Versículo 20 ao versículo 23, veja aí os resultados. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado, ele não chegou falando das bênçãos, do que ele tinha feito, mas falando dos seus erros. Eu só quero dar uma paradinha aqui, para dizer assim, né? Geralmente o nosso sentimento é esse: eu tenho falhado muito, então por isso Deus não me escuta, as coisas não andam na minha vida por causa dos meus erros. Observe aqui, confessando o meu pecado, mostra que assim como Daniel, assim como Elias, assim como cada um dos profetas, cada um dos homens, das mulheres, das crianças, eles tinham as mesmas dificuldades. Preste atenção nisso que eu vou falar. Não estou incentivando você a viver uma vida de pecado, mas dizendo que existe um antídoto para isso. Quando há uma confissão diante do Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados, aleluia, Ele tira essa culpa, e você tem esse livre acesso, confessando o meu pecado, o pecado de Israel. Aí fala das súplicas, das intercessões, o quanto a gente pode mudar uma nação, o quanto a gente pode fazer a diferença no bairro onde você mora, o quanto você pode fazer a diferença no condomínio onde você mora. Você já parou para pensar que no lugar onde você mora, eu hoje tenho mais de 220 famílias no lugar onde eu moro, na rua onde você mora, quantos ali estão passando por lutas? Quantos estão passando por dificuldade, às vezes não tem nada para comer em casa, irmãos? Você sabia que tão perto de nós existem lugares que ainda não tem água potável? Isso mesmo, não tem o básico. Mas essas orações, querido, uma vez nós clamando por essas vidas, eu acredito que não basta dar o básico para o ser humano. O que essa pessoa precisa é de Jesus Cristo. É o único que pode fazer a diferença. Então ele vai dizer, o pecado de Israel. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pelos nossos governantes. Deixa esse lado político de lado. Vamos lembrar, Senhor, que a Tua vontade seja feita na nossa nação. Que tudo aquilo que se levanta e que é bíblico, que está na Tua palavra, que vai contra os Teus princípios, você precisa se levantar e dizer, Senhor, nós não aceitamos isso nessa nação. Nós não estamos aqui defendendo partido de direita ou de esquerda. Nós, como cristãos, estamos defendendo a lei do Senhor, meus irmãos. Quando há esse compromisso,
essas entidades, essas potestades, que amarram, que aprisionam o povo, elas não resistem, porque o nome do Senhor Jesus é poderoso. E o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para lhe dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. Amém. Você pode imaginar isso? Você consegue imaginar que mesmo você vivendo em uma situação que perdure, que vem arrastando durante muito tempo, mas que essa oração pode fazer a diferença na sua vida, e que neste exato momento, Deus poderá estar ouvindo a sua oração? Imagina uma filha, que foi criada no caminho do Senhor, que não conhece, um filho, que foi criado no caminho do Senhor, e hoje está afastado. Imagine que neste exato momento, ele ou ela poderá estar em um lugar que alguém está pregando e ela está aceitando Jesus. Que maravilha para esse pai, para essa mãe. De um marido que está sendo convertido, de uma esposa, de um tio. O que vai mudar a vida dessa pessoa é se ela tiver um encontro com Jesus. Nós sabemos aqui que Jesus ainda não estava nessa figura representada que nós conhecemos hoje. E aqui nós tínhamos os anjos que eram o representante legal dos céus aqui na terra para responder essas orações. Mas hoje nós temos o Espírito Santo de Deus muito maior do que os anjos. Nós temos livre acesso à presença do Pai, e que você possa guardar isso no seu coração. Existe uma grande equipe que trabalha em meu favor, e que não é perda de tempo orar a Deus. Não é o que você faz, é como você chega na presença de Deus. Chega na presença de Deus com humildade, como ele diz, com pano de saco, com cinza, um ato de humildade, um ato de mostrar que é o pó da terra, que tem a mesma natureza de toda a criação dele, mas você tem um diferencial, você tem a presença de Deus. Vamos estar de pé? Eu quero pedir que, num ato de reverência, você que está aqui, ou até você que está em casa, pode fechar os seus olhos, por favor. Por que fechar os olhos? Tem um propósito, para que você não se distraia, apenas isso. Mas se você não se sente confortável, pode ficar com os seus olhos abertos, sem problema. Eu quero fazer essa oração por você. Eu quero que você lembre de um caso, ou de uma situação da sua vida, ou de algo que você está esperando há tanto tempo. Eu contei um testemunho de alguém que estava vivendo uma situação de 67 anos. Lógico que ele não passou todo esse tempo, ele já foi lá numa fase adulta, mas passaram todo esse tempo que o povo estava ali na Babilônia. O que fez esse jovem, já numa fase agora adulta, a não se conformar? Ele tinha a lei do Senhor nas suas mãos. E eu acredito que há muitos cristãos, há muitos que não conhecem a palavra, que pode estar vivendo esse mesmo drama. Eu não tenho saída,
eu não sei o que fazer. Eu quero te lembrar sobre isso. Existe uma solução para você. Você tem nas suas mãos a palavra do Senhor. Aleluia! Você pode dar glórias ao Senhor. Você tem a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor te instrui. Primeiro você precisa entender que você tem livre acesso à presença de Deus. E que Ele escuta assim as nossas orações, porque Ele é justo, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Apresente a Deus a sua necessidade. Senhor, eu quero colocar essa área da minha saúde, que é crônica, que é difícil. Eu quero orar por você. Pai, aqui está os seus filhos, as suas filhas, pessoas que vieram aqui para ouvir a mensagem do Senhor, e eu espero ter feito o meu trabalho. Que essa mensagem possa encher a sua alma, possa encher o seu coração, dizer: você tem um referencial na sua vida. Não se afaste do Senhor, não se afaste dos princípios bíblicos. Seja um praticante, seja um ouvinte, mas seja uma pessoa também simples diante de Deus. Seja uma pessoa direta. Você pode abrir o seu coração para Ele, você pode falar com Ele, você pode expor os seus sentimentos, porque Ele conhece o seu coração. Pai, eu quero pedir por cada uma dessas causas, por cada um desses momentos, e eu acredito que cada um de nós podemos ouvir esses testemunhos daquilo que Deus vai fazer. Se você crê, você pode dizer amém. Também eu quero orar, Deus, por uma pessoa que não está se sentindo bem, uma pessoa que, enquanto nós estávamos aqui no culto, ela estava passando mal aqui, a Patrícia Ferreira, que tem passado por problemas de saúde, e que, não sei, o esposo deve ter levado ela para fora, a irmã Ana se levantou para dar uma assistência. Vamos orar pela Patrícia Ferreira, vamos? Pai, nesse momento, por esse momento difícil, né, de saúde que ela tem passado, esses desmaios, esse mal-estar, que ainda não há uma causa específica, um diagnóstico fechado, eu quero pedir: vai ao encontro dessa vida, vai restaurando, vai fortalecendo, vai ajudando o Senhor a ter uma qualidade de vida, uma situação melhor, e que Deus possa estar agindo com graça e com misericórdia. Fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Deus abençoe a todos. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Então diga: e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sim, Senhor, eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá
eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, a Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua dor. E eu entrego minha vida, Senhor, meu lar, meu trabalho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Cante: eu entrego a minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, tudo a Ti, tudo a Ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Exaltado, diga mais uma vez suave: e eu entrego. E eu, abra o seu coração, querido, não saia daqui sem isso. Tudo a Ti, as mudanças que o Senhor ainda vai fazer em mim. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Eu entrego tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti. Oh, aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor, querido, não está proibido. Dê um glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito, maravilhoso Senhor. Por Ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Cante, cante como Beto. Tudo entregarei, tudo entregarei, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus. Sim, por Ti, Jesus, bendito, Tudo deixarei. Oh Deus, ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos e transforma-nos para a Sua glória. Ah, Senhor, obrigada pela Tua palavra, por esse tempo, pela Tua presença. Conduza meus irmãos aos seus lares, debaixo do Seu cuidado, da Sua cobertura. Dá-nos uma semana, Senhor, conduzida e guardada por Ti. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.